Olá, amada do Senhor. Então, semana passada, no último domingo, eu fiz um vídeo sobre a submissão da mulher e, por acaso, essa semana toda eu estou fazendo um estudo sobre restauração de casamento, do casamento, como uma instituição. Eu achei muita coincidência. Então, por isso eu estou trazendo um segundo vídeo sobre esse assunto, mas dessa vez eu gostaria de falar, de compartilhar com você sobre o que a mulher cristã faz quando ela se converte e o marido não. Será que a mulher tem que se submeter? Bem, vamos ver o que a Bíblia diz. Mas antes de mais nada, eu quero só lembrar você que nós cristãos estamos ainda no mundo com uma missão, que é a missão de evangelizar, de fazer Cristo conhecido. Então, nós não podemos nos esquecer disso. E o texto de 1 Pedro, capítulos 2 e 3, aborda esse assunto. Como o cristão vive em meio a uma sociedade hostil ao cristianismo. Como deve ser o nosso comportamento como cristãos. Então, no capítulo 3, ele começa falando para a mulher. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero apontar 3 coisas que a Bíblia não manda a mulher que se converte fazer. Primeira coisa, a Bíblia não manda a mulher que se converte e o marido ainda é não convertido, não cristão, a Bíblia não manda separar do marido. Só que Paulo, lá em Coríntios, diz que se o homem deixar a mulher, porque ela se converteu, então você não deve lutar contra isso. Por um motivo muito simples. Você não sabe se esse seu cônjuge vai ou não se converter. E Deus quer que nós vivamos em paz, não em guerra uns com os outros. Então, se o marido, quiser se separar porque a mulher se converteu, deixa ele ir. Mas, se ele quiser continuar casado, que ele fique. Porque é a mulher, é o cônjuge cristão que vai santificar o casamento. As bênçãos do Senhor atingem nós cristãos e espirram um pouco sobre aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que eles não sejam cristãos. Lembra da história de José na casa de Potifar? Depois leia. Outra coisa que a Bíblia não manda a mulher fazer é ficar pregando para o marido. Tem mulheres que gostam de fazer isso. E aí elas colocam aqueles versículos bíblicos embaixo da cerveja, ou no travesseiro, ou um folheto, deixa ali para o marido ver. Não, não é isso que a Bíblia manda. Pede para o pastor ir na casa dela para pregar para o marido. Não é isso que a Bíblia manda a mulher fazer. A terceira coisa, a Bíblia também não manda a mulher lutar pelos seus direitos.
que agora, né, mulher cristã, então, mulher tem que lutar pelos seus direitos, não pode ser assim. A mulher se rebela contra a liderança do marido. Não é isso que a Bíblia manda a mulher fazer. Então, sem lutar pelos direitos, sem se rebelar contra a liderança do marido, a mulher tem as suas obrigações no casamento, assim como o homem tem. Cada um tem o seu papel e nós devemos respeitar aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Então, aí você diz, mas como é que vai ser isso? Meu marido não é cristão. Como é isso? Então, vamos lá. As 3 coisas que a Bíblia nos manda fazer. E você pode ler isso em 1 Pedro, capítulo 3. Logo no versículo 1, Pedro começa. Semelhantemente. E eu quero destacar essa palavra porque ela é muito importante. Por quê? Porque todo mundo fala mal da submissão da mulher ao homem. Só que a Bíblia é clara. Essa questão da submissão não é só no casamento, não é só nessa relação homem-mulher. A submissão abrange toda a vida cristã. Então, essa palavra aqui, semelhantemente, significa da mesma forma do que o quê? Aí você tem que ir lá no capítulo 2 e ler o capítulo 2, porque Pedro está explicando lá no capítulo 2. Então, da mesma forma que o cristão deve se sujeitar às autoridades instituídas no seu país, quer seja presidente, governador, no meu caso aqui, primeiro-ministro, o que for. O governo do país cristão deve se sujeitar dessa mesma forma. O servo deve se sujeitar ao seu patrão, né? No nosso caso, hoje em dia, não é mais escravo, o trabalhador deve se sujeitar no ambiente de trabalho. E da mesma forma, a mulher se sujeita ao marido, ao seu próprio marido, não a outro, mas ao seu próprio marido, ok? E aí, para que isso? Para que, ainda no versículo 1, para que pelo procedimento, pelo comportamento dessa mulher cristã, o marido não crente seja ganho sem ela ficar pregando para ele, ou seja, sem palavras. Não é que ele não vai ouvir, ele vai crer, vai se converter sem a palavra do evangelho. Não, é diferente aí, tá? Então, essa sem palavra significa sem a mulher ficar falando para o marido. O que vai acontecer? Quando a mulher se sujeitar ao marido, quando a mulher se comportar da forma como uma cristã deve se comportar, o marido vai ficar aberto ao evangelho, para que um dia ele possa ouvir o evangelho e se converter e glorificar a Deus pela sua mulher. Entendeu? Então, a mulher não
deve ficar falando. Mas o comportamento da mulher em submissão ao marido vai fazer com que o marido, né, fique mais aberto. Agora aí você diz, poxa, Késia, mas eu vou me submeter a um ímpio? Da mesma forma que a gente se submete às autoridades instituídas por Deus. Então, aquilo que não vai contra a palavra de Deus, você deve obedecer, mesmo que você não goste. As leis do país, você obedece. Da mesma forma em casa. Você vai se submeter ao seu esposo, mesmo ele sendo um ímpio. Porque a única vez que você deve desobedecer, quer seja ao seu presidente, ao seu governador, ou que seja, ou ao seu marido, é quando eles falarem te mandarem fazer uma coisa que a Bíblia proíbe, ou quando eles te proibirem fazer uma coisa que a Bíblia te manda fazer. A segunda coisa que a mulher deve fazer é ser fiel. Versículo 2. Vida casta significa conduta irrepreensível. Então, no caso, a mulher deve ser fiel a Deus e ao marido. Ser pura, ser respeitosa, demonstrando respeito ao marido. É esse o comportamento que deve ser da mulher que se converte, mesmo com o marido não cristão. A terceira coisa é a modéstia, dos versículos 3 ao 6. Nesses versículos, Pedro descreve a mulher que é humilde, sóbria, decente, inclusive na sua maneira de vestir. Pedro não quer dizer que espiritualidade significa desleixo. Não é para a mulher ser desleixada. Não é para a mulher parar de se cuidar. Mas o foco da mulher cristã, assim como do homem cristão, é o interior, é a beleza interior. Marcada, você pode ver nos versículos, marcada por um espírito manso e quieto. Isso não só cativa o coração do homem, do marido, como alegra o coração de Deus. É precioso aos olhos do Senhor. Então, é assim que deve ser o nosso comportamento. E principalmente se a mulher é cristã e casada com um homem não cristão. Isso se torna ainda mais importante. Então, a mulher deve sim se vestir bem, com sobriedade, com decência, mas preocupada com o seu espírito mais do que tudo. No versículo 4, a expressão homem encoberto no coração é o mesmo que Paulo diz sobre o homem interior. Significa o seu eu, o seu espírito, o seu interior, seu eu lá dentro. Então, é dessa forma que a mulher deve se comportar para que, através do seu testemunho, o seu marido seja ganho sem palavras, né? E esteja aberto um dia ao Evangelho. Então, é submissão, fidelidade e modéstia. Agora, um alerta para as mulheres que enfrentam maridos que são violentos.
A violência física não é algo que Deus aprova e pode ser muito perigosa. Então, busque ajuda. Não fique esperando. Não tenha pena dele se ele bate em você, se ele te agride. Busque ajuda, converse com seu pastor, converse com alguém. Não fique calada, porque não foi para isso que Deus criou o casamento. Fica com o Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Tchau!